do hardware, e sim ao funcionamento do sistema operacional, onde esse sistema operacional gerencia esse programa e especificamente onde ele realiza as tarefas para o usuário. As distribuições, como nós temos N distribuições, nós temos N programas que oferecem então uma grande diversidade desses programas nessas distribuições. E a gente vai ver um pouquinho deles aqui hoje também. Né? Basta então você querer e utilizar aí o que melhor você aprovar, o que melhor lhe agrada. Isso é muito bom de utilizar um sistema operacional de código aberto. Você tem a livre escolha de estar, né, optando aí por uma variedade muito grande de programas em determinadas áreas. E falando em pacotes de softwares, o Linux, né, o GNU Linux, ele trabalha especificamente, né, com algumas bases dos primeiros SOs que foram criados no mercado. Um deles é o Debian e o outro o Red Hat. Eles se consolidaram e estão no mercado até hoje, estão, né, entre os melhores softwares mais robustos, mais estáveis no mundo Linux, né, nas empresas, em muitos locais. E para fazer a instalação deles, né, nós temos então algumas opções que são segundo essas bases. A Debian, por exemplo, onde tem a variante do Ubuntu, nós temos a variante do Kali Linux, entre muitas outras distribuições baseadas nessa arquitetura do Debian. E também temos o Red Hat, né, que foi um dos primeiros GNU Linux desenvolvidos para o mercado. E nós temos como exemplo o Fedora, o CentOS, o Alma Linux, dentre outros também. E quero mostrar para vocês como a gente faz então essa primeira instalação, né, de um programa ao qual a gente vai utilizar, né, como exemplo. E eu preparei aqui dois programas, né, duas bases, tanto uma em Debian como em Red Hat, para vocês entenderem um pouco mais como posso fazer essa instalação. Nós temos aqui no Debian alguns programas para instalação como dpkg, o apt e também o apt-get. Então essa é a variação que nós temos de instalação nesses programas. E baseados em Red Hat, nós temos o RPM, o Yum e o DNF, que são também as variantes, né, desses programas para instalação nesse SO. E como exemplo, né, vamos mão na massa aqui também. E para falar nisso também, mão na massa, gostaria que vocês pudessem baixar, né, o VirtualBox, onde, como a gente vai começar agora algumas práticas, para que você realmente coloque a mão na massa, esteja desenvolvendo e você realmente coloque então, né, essa mão na massa usando um GNU Linux também na sua casa, no seu computador, e você possa estar acompanhando as aulas também na prática. Para isso, eu tenho um vídeo de VirtualBox que já está no canal. Ele é uma instalação Windows, mas você pode instalar qualquer sistema operacional. Como base, eu tenho usado aqui o Kali Linux, que é uma ferramenta baseada também no Debian, muito boa, e ela é legal porque ela é especificamente para a área de segurança. Então, já tenho desenvolvido algumas aulas dentro dessa distribuição. Seria interessante também, como a gente só vai usar o terminal, você possa usar, mas escolha qual lhe agrada, ok? E para mostrar então o primeira mão na massa, eu abri aqui um terminal, né, de dois servidores que eu tenho para a gente fazer. O primeiro, né, baseado no ponto .deb, que é o Debian, eu gostaria de mostrar para vocês como a gente procura alguns pacotes para ver se está dentro ali do repositório desse SO, né? Muitas sem a necessidade de você inserir um novo repositório. Então, para isso, eu estou usando repositórios que realmente eu já sei que já está. Um deles é o Figlet, onde nós podemos verificar se esse repositório está realmente nesse SO e vamos fazer a instalação dele também. Então, você vai com o comando apt-cache search figlet. Vou voltar aqui. E vou aqui, esse aqui é o que eu tenho, né? Esse primeiro é o Debian e esse segundo é o nosso CentOS. Então, apt-cache search figlet.
Então ele mostra aqui o que é o Figlet, né? Ele cria banners no modelo ASCII 2, né, com caracteres grandes. Não sei se você já chegou a ver, vou mostrar aqui rapidamente para vocês também. Vou dar um limpar aqui. Então, acabei usando aqui. E agora o próximo passo é, sempre lembrando que agora eu vou fazer a instalação, e nunca é de bom uso você estar como usuário administrador. Vou explicar isso em outras aulas também. Você utilizar com o usuário sudo, que é um usuário administrativo, mas você só vai usar para realizar uma função, uma ação. E no caso a gente vai fazer a instalação. Para isso eu vou usar o comando no Debian sudo apt-get install figlet. Sudo. Aqui, como eu não lembro qual que é a senha desse usuário, só sei do root. Eu vou estar entrando como root, que daí é mais fácil para mim também. É sudo. Você pode usar ou o apt ou apt-get, ok? Vou colocar o apt. Só vamos ficar diferente do que está no slide. Apt install figlet. Ele já vai preparar a instalação. Já fez a instalação. Lembrando que é um arquivo bem pequenininho também. E então agora ele está instalado. Agora eu quero executar, né? O que ele faz? Ele dá um zoom numa palavra que eu criar. Então lá, figlet. Vamos colocar bem-vindo. Bem-vindo ao curso de Linux. Nem precisa, porque ele deixa tudo maiúsculo. Então, olha lá, bem-vindo ao curso de Linux. Então, só para vocês verem, esse é o Figlet, como eu faço a instalação. E no Debian, como eu faria essa instalação? Vou dar um clear aqui também, só para a gente ver. Primeiramente, para verificar, lembra daqueles 3 comandinhos? O que a gente vai usar aqui é o search, speak, call, né? Que é um programa que a vaca fala. E vocês vão ver aqui como ela vai falar, ok? Speaking. Opa. E um search. Os comandos são diferentes, né? Search. Speaking. Acho que isso aqui mesmo, se não estiver errado. Então ele mostra ali pra gente, tá? Que é um programa ali, tá no cache do Hostfire. E ele mostra também, né, assim como no outro também que eu esqueci de falar, quais são as dependências que muitas vezes ele vai precisar para estar instalando esse programa. E para instalar ele aqui nesse baseado no Red Hat, nós temos aí sudo yum install calcei. Sudo yum install calcei. Não lembro se era tudo junto. E aqui ele vai fazer a instalação pra gente. Okay? Aqui ele pede para confirmar. É um arquivo de 42K e depois instalado 77. Já está instalado aqui também. Deixa eu ver qual. Sei. E aqui a gente vai colocar aqui o que a gente vai. Bem-vindo ao curso de Linux. E aqui eu vou dar um Enter. E olha só. Então ele monta ali o gráficozinho, né, de uma vaquinha e a palavra, a frase que eu coloquei. Então essa é uma maneira, né, para vocês verem como eu faço a instalação e depois como eu faço a desinstalação em cada um deles. Como eu já estou aqui no baseado em Red Hat, como eu faço para remover o programa. Então eu uso também a mesma função que vocês viram ali, o mesmo comando, e coloco a palavra remove e o nome do pacote que eu quero apagar. Então vamos lá. Sudo yum
remove, e agora o programa que é o callsay. Pronto, já está apagando. Ele pergunta se realmente eu quero apagar, dou yes e finalizei aqui essa parte onde eu apaguei aqui no baseado no Red Hat, e agora vou apagar, né, no baseado no Debian, que realmente é o Debian que eu estou usando aqui, tá? E agora vamos usar aquele apt-get, né? Então vou lá, sudo. No caso, como eu estou como administrador, não precisaria usar o sudo, mas só para vou mostrar para vocês aí como seria o programa. Sudo apt remove e o nome do programa que a gente vai tirar aqui, ó, é o Figlet. Ele pergunta se eu quero remover. Então ele fez a remoção aqui, então nós vimos aqui o que acontece nessa remoção. E aqui eu tenho alguns, no sistema operacional GNU Linux, eu posso instalar N para escritório, programação, né, para desenvolvimento técnico, na área de banco de dados, e muitas coisas a gente pode desenvolver com os programas que eles têm já no repositório, como eu mostrei para vocês. E o que nós vamos ver agora são alguns aplicativos de escritório. Isso aqui cai na prova, tá? Então é interessante você entender, saber que existe, né, alguns exemplos de suítes de escritório que nós temos, e os principais aplicativos de escritórios que nós temos hoje no GNU Linux é Writer, que é o editor de texto, semelhante ao Word, o Calc, que é de planilha eletrônica, semelhante ao Excel, o Impress, que eu trabalho as apresentações como o PowerPoint, o Draw, desenho vetorial para criar desenhos, como nós temos o CorelDRAW, o Math, onde nós temos formas matemáticas que a gente pode estar criando também, e a base, que é o banco de dados, como o Access, só para vocês conhecerem, para quem nunca mexeu também. Nós temos também alguns navegadores web, né? A importância do navegador no web no mundo Linux é algo muito interessante. E tem muitos navegadores, e o legal, né, começou a distribuição desses navegadores de uma forma gratuita por incentivo realmente de abertura de código, que foi o Netscape, né? Então foi um grande avanço aí para a área do software livre. E ele é muito importante, hoje depende muito para acesso à internet. Nós temos também no Linux, eu posso mostrar também, um terminal, né, via comando de texto. A gente pode acessar os navegadores web como Google, mas o principal que eu gostaria de falar é o Chromium, que ele foi um software de código aberto que foi desenvolvido pela Google, e depois dele testado, utilizado, eles tiveram então o desenvolvimento do Google Chrome, que é conhecido por todos, né? Nós temos o Mozilla, Firefox, nós temos também o Opera e muitos outros aí também que são navegadores de excelência. E outras aplicações também para escritório nós temos, como o Thunderbird, que é um cliente de e-mail, como o Outlook, que já nós conhecemos muito bem. Aplicações de multimídia, nós temos diversas aplicações também para multimídia, como o Blender, onde trabalha-se renderização 3D. Eu já vi muitos jogos feitos em Blender que ficaram fantásticos. Acho que é uma boa ferramenta para quem é um criador, gosta dessa área também, e o melhor, é gratuito. Nós temos o GIMP, que é o editor de imagens, como o Photoshop. O Inkscape também ele trabalha, né, como editor de gráficos vetoriais, como eu tinha falado também do Corel. E o Audacity, um editor de áudio, e também o ImageMagick, que é uma ferramenta de linha de comando para edição de imagens também. E aplicativos de reprodução de mídias, como o VLC, utilizado também no Windows, o SM Player, Audacious, o Bash e o Amarok são alguns exemplos, dentre outros que nós temos nesse sistema operacional. Programas de servidor. O que é legal no Linux? Eu consigo trabalhar tanto como modo usuário, como eu posso instalar aí programas para servidor. Mas o que é um servidor
que é um cliente? Então, para explicar um pouco mais para vocês o que é isso, né? Um exemplo que eu dou, nós temos a navegação web, onde eu tenho por detrás um servidor que você vai programar, colocar todo aquele código-fonte e inserir nesse servidor, e ali ele vai interpretar todos os comandos que serão utilizados para que o cliente possa ver, então, não aquele código de programa, mas a execução desse programa em si, através de um navegador, né, como nós citamos aqui alguns deles. Então, esse é o exemplo de um cliente-servidor. Na ponta, eu tenho todo o código de programação e o outro, como ele vai se apresentar, então, para esse cliente. Né? Os principais servidores dentro da servidores web existentes é o Apache, o Nginx e o Lite HTTPD. E alguns servidores de banco de dados que nós temos, os mais conhecidos são o MariaDB e o PostgreSQL. Então, esses são alguns, né, das ferramentas. Temos também ferramentas para administração de rede. Olha só, tem tudo, tem muita coisa aqui que pode auxiliar para quem está ingressando, para quem quer ingressar nessa carreira aí usando esse sistema operacional. Nós temos aí administração de rede, como configuração de serviços de redes, essenciais como o DHCP, que é o Dynamic Host Control Protocol, que ao invés de você inserir o IP em cada máquina, ele já atribui o IP automaticamente. Então é um serviço que faz atribuição. Então é um servidor que ao encontrar, por exemplo, um cliente que está numa rede Wi-Fi, que está tentando se conectar, coloca usuário e senha, ele já atribui um IP automático sem a necessidade de você estar colocando manualmente. E o DNS, que na sigla em inglês, Domain Name Server, que é o servidor de domínio. Ao invés de você, cada site, por exemplo, que a gente acessa, ele tem uma referência a um IP, que é aquele número que hoje nós temos, mais para frente eu vou falar também, o IPv4 ou IPv6, e ao invés de a gente saber qual é o número, para nós é mais fácil entender o nome. Então a gente coloca o nome como linux.org ao invés de um número, né, que a gente possa estar inserindo. O DHCP ele faz essa transição de nomes, né, linkando aquele IP ao nome. Então, ferramentas para configuração e verificação de rede, eu tenho várias aqui. Depois eu posso mostrar algumas para vocês verem também, que é muito interessante. Linguagem de programação. Muitas linguagens de programação nós temos nesse sistema operacional que são utilizadas para que realmente aquelas pessoas que querem desenvolver trabalhem aqui também nesse sistema operacional. E o melhor, muitas delas são nativas já, né, como C++, né, o Python a gente já consegue instalar muito facilmente, alguns já vêm com o Python, isso é muito bom, né? Mas qual que é a importância dessa linguagem de programação? A linguagem de programação, ela vem, né, no sentido que esse sistema operacional é muito bom para quem quer desenvolver, para quem quer trabalhar com isso, né? As pessoas que estão assistindo podem confirmar, né, que estão trabalhando com desenvolvimento, que realmente é uma plataforma excelente, né, um sistema operacional muito bom, que otimiza, que melhora, que tem um desempenho muito melhor em relação a outros. Né? E nós temos diferentes linguagens que eles são suportados, como o JavaScript, a linguagem C, o Java, o Perl, o Shell, o Python e o PHP. Alguns são programas que são compilados, eu preciso, né, eu crio o código e peço para executar, onde ele vai verificar as bibliotecas e se tiver tudo ok, ele cria um executável para nós. E outras são linguagens interpretadas, ele só interpreta se realmente todo aquele comando que foi criado está dentro do padrão das bibliotecas desenvolvidas, não gerando um código executável para isso. E agora, só para vocês conhecerem, para vocês verem, eu criei algumas questões, né? Tem algumas questões que estão sendo utilizadas aqui para que você entenda o que é essa prova e o que se pede, ainda abordando aquilo que eu falei nessa aula de hoje, como é pedido as questões, as respostas. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, o primeiro aqui é qual comando poderia ser usado
para instalar o Blender no Ubuntu. Lembrando que o Ubuntu é baseado no Debian, então nós vemos aqui, né, a gente usou aqui nessa aula de hoje o apt-get install, né, Blender, que daí é o nome do programa que a gente vai fazer a instalação. E pode-se ver então que essa é a nossa resposta correta, a primeira, né? Aí eu coloquei o Yum, RPM, o Zipper, mas a primeira é a correta. E a segunda questão, qual o aplicativo do suíte LibreOffice que pode ser utilizado para trabalhar com planilhas eletrônicas? Isso cai, então é importante você saber. E eu comentei com vocês que o Calc é a ferramenta que trabalha com isso. E agora, na questão 3, qual navegador web de código aberto foi usado com base para o desenvolvimento do Google Chrome? E eu falei também nessa aula que o Chromium ele é o navegador web de código aberto usado como base então para o desenvolvimento no nosso Google Chrome, que é utilizado no mundo inteiro. E a quarta questão, o SVG é um padrão aberto para gráficos vetoriais. E qual é o aplicativo mais popular para editar arquivos SVG em sistema Linux? Esse não sei se você lembra, mas o Blender não é, tá? É o Inkscape, o programa que a gente trabalha então para editar essa parte de gráficos vetoriais. E a quinta questão, para cada um dos seguintes formatos de arquivos, escreva o nome de um aplicativo capaz de abrir, editar o arquivo correspondente. Eu coloquei alguns como PNG, XLS, Wave e PPT. E aqui nós vemos então como ele trabalha, né? O PNG ele trabalha uma imagem, eu tenho o GIMP ou o Inkscape para trás, mexendo, abrindo esse arquivo. O XLS na planilha eletrônica, eu tenho o LibreOffice Calc ou também o GNU Numeric, que também é uma aplicação que consegue abrir, né, essas planilhas eletrônicas. Para o PPT, apresentações, eu tenho o LibreOffice Impress e o Calligraphy Stage. Também são programas que eu consigo abrir apresentações e editá-las também. E o Wave, que é para áudio, aplicativos como Audacity ou Ardor, né? São alguns dentre vários, tá? E a sexta questão, aí já mais na parte de servidores, que pacote de software permite o compartilhamento de arquivos entre máquinas Linux e Windows, através de uma rede local. Essa é interessante que eu acabei não comentando na aula, mas nós temos aqui o NFS, que é um serviço de compartilhamento de arquivos, mas somente para Unix, né? Somente para os Linux, e não é possível então com Windows. Nós temos o FTP, que é um servidor de transferência de arquivo, mas ele também não é o que ele está falando de compartilhamento, ele é de transferência. O SSH é como se fosse um terminal remoto baseado no shell, né, na linha de comando, que a gente acaba desenvolvendo também. E por último, então, é o nosso escolhido, aí, o Samba, né, que ele trabalha com um protocolo SMB, que também reconhece arquivos dentro aí do sistema operacional Windows. É usado para isso também. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês hoje, né, um pouquinho da aula. Vou tentar ser bem curto para não alongar demais, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, né, comenta aí o que você está achando, comenta também algo a mais que você gostaria de ver nesse canal que eu posso estar preparando para vocês.